aqui, obrigado, meu irmão. Olha só, uma bênção. Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nessa manhã abençoada, porque nada pode nos impedir, né, de estarmos na presença do nosso Senhor. Amém. Nada, né? A própria palavra fala desta forma. Bom, para mim é uma satisfação imensa estar aqui mais um domingo pela manhã. E eu gostaria, eu sempre gosto de dizer isso, já faz quase um ano que eu gosto de dizer isso. Eu gosto de compartilhar com a igreja o quanto eu amo essa igreja. Eu amo ser igreja com vocês. Eu amo esse lugar. E eu vou, assim, a cada dia que passa, gravando mais os rostos de vocês. Então eu sinto, assim, uma gratidão imensa por essa igreja ter nos acolhido. Vai fazer quase um ano agora que nós somos acolhidos aqui. E nós estamos muito felizes com a igreja. Então eu gostaria de começar agradecendo a igreja, a pessoa do pastor Valve e da Elaine, né, por nós estarmos aqui. Bom, o estudo que me coube nessa manhã é para falar a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Para eu falar de Maria, quando me coube assim falar de Maria, né, antes até me coube, eu tenho dois testemunhos para contar para vocês que envolvem o nome de Maria, a mãe de Jesus. E já há algum tempo, né, aproximadamente 20 anos, eu e o Mário, nós não éramos casados ainda, e nós fomos morar em Portugal, em Coimbra, para fazer o mestrado. Na época eu era convertida, ele ainda não era. Isso não significa que eu era perfeita e ele não, muito longe disso, né? Isso só significa que eu conhecia a palavra e ele não, mas nós já éramos namorados. Eu contei aqui na última ministração que o Mário, ele era meu professor na faculdade, né? E aí da faculdade nós fomos juntos fazer o mestrado. E chegando lá como boa crente desde criança, eu gosto muito dessa expressão, quando eu posso, eu conto para alguém que eu sou crente. Coisa de jeito antigo, né? Dizer que é crente, né? Crente que crê em Jesus, nosso Senhor, Salvador. E eu, como uma boa crente, eu queria ir na igreja. Chegava no domingo, eu queria ir na igreja lá em Portugal. E já acho que no segundo domingo eu procurei uma igreja, comecei a ir toda manhã, eu ia no domingo de manhã, que de noite era mais complicado, eu não conhecia a cidade. E eu fui 2, 3 domingos seguidos, mas chegou um dia eu comecei a ficar com medo de ir na igreja. Porque Portugal é uma cidade, tudo é muito antigo, né? E Coimbra é uma cidade antiga, então eu morava bem na cidade, no centro histórico da cidade, perto da faculdade. Tudo fechado de manhã, eram uns becos, assim, pra gente descer até a igreja. E eu comecei a ter medo. Eu chegava assim, domingo de manhã, tinha muitas pessoas na rua que se encontravam realmente para beber. Eu passava por aquelas pessoas sozinha, as pessoas mexiam. Eu cheguei em casa um dia e falei assim, Mário, eu tô com medo de ir na igreja. E ele disse pra mim, não tem problema. Eu te levo na igreja, eu saio passear, conhecer a cidade, eu não conheço, e depois eu te busco. Porque ele não era crente, né? Mas ele respeitava muito o fato de eu ser crente. E aí eu já estava na segunda igreja, procurando um lugar realmente, e foi nesse lugar que eu fiquei. Era uma igreja batista, bem pequenininha. E o dia que eu entrei aqui na Hebron pela primeira vez, eu falei pro Mário, nossa, essa igreja me lembrou tanto a igreja de Coimbra, só que a nossa igreja é maior que aquela, ela era bem pequenininha. E a primeira vez que o Mário foi me buscar nessa igreja, fez aquele tumultozinho assim na porta da igreja, despedindo, os irmãos se despedindo, né? E o Mário olhou para mim e falou assim, você viu o que estava aí dentro? Daí eu pensei, algum brasileiro, né? Porque eu não conheço ninguém. Eu estou aqui há 2, 3 semanas, não conheço ninguém nesse lugar. Eu falei, não vi, quem está aí? Eu vou falar o nome da pessoa, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Ele falou assim, o Jonatas Machado. Eu falei, gente, quem é Jonatas Machado na ordem do dia, né? Ele falou assim, olha, o Jonatas Machado,
é um dos professores mais importantes da Universidade de Coimbra. E eu quero fazer 2 parênteses aqui para vocês, né, para a igreja. Primeiro parênteses. Em Portugal, um professor, ele é muito respeitado. Ele é mais respeitado que um deputado, que um juiz, que um vereador, né? É uma pessoa extremamente respeitada. E em segundo lugar, eu pedi para o Mário para contar isso. Na época, o Mário tinha um preconceito, ele achava assim que só pessoas ignorantes, no sentido de ignorar mesmo, eram crentes. E então, quando ele viu o pastor, ele não é pastor, né, mas o professor Jonatas Machado na igreja, ele ficou pasmo. Como que pode uma pessoa tão importante estar dentro dessa igreja tão pequenininha, né? E aí eu falei para o Mário, então, esse senhor não é pastor, mas foi ele que ministrou essa manhã. Daí, a curiosidade do Mário aumentou ainda mais, né? Daí ele falou, mas sobre o que ele disse? E eu falei, ele falou sobre Maria, a mãe de Jesus. Daí o Mário disse, mas vocês acreditam em Maria? Vocês são evangélicos? Ele ministrou sobre Maria. Era uma escola dominical, assim como essa, um estudo. E eu falei, olha, nós não acreditamos em Maria como os católicos acreditam, como algumas religiões acreditam. Mas eu tenho certeza que ela é a mulher mais importante da história da humanidade. E é a mulher mais importante da Bíblia, não tenho dúvida nenhuma. E eu não me lembro, irmãos, nenhuma palavra que o professor Jonatas Machado falou naquela manhã. Mas eu sei que eu fui reproduzindo para o Mário tudo o que ele disse naquela manhã enquanto nós caminhávamos pela cidade. E eu sou muito grata por aquela manhã, porque eu tenho certeza que naquele dia iniciou um processo de conversão do Mário, quebrando os tabus que ele tinha a respeito dos evangélicos. E o Jonatas Machado continua na Universidade de Coimbra. Hoje ele é o diretor do curso de Direito na universidade, é um professor catedrático, então eu tenho o maior respeito por ele. E eu tenho certeza que ele não sabe disso, né? O quanto ele foi importante, como Deus usa as pessoas para falar aos nossos corações. E eu tenho um segundo testemunho bem rapidinho, que vai engatar com esse, que no dia que o pastor Valdo anunciou que nós iríamos estudar esse livro, Para Além dos Limites, e que nós iríamos falar de personagens da Bíblia, né, que tiveram uma grande importância na história, a minha filha estava comigo aqui no banco e ela disse assim, mãe, você vai falar? Eu falei, claro que não, eu acabei de falar, não vou falar de novo, porque eu nunca quero falar, né? Eu falei, olha, eu não vou falar, não vou. Mas naquele momento que ela perguntou, imediatamente, eu pensei o seguinte, se eu fosse falar, eu queria falar de Maria. E me veio na cabeça toda essa história do professor Jonatas Machado. Isso foi no domingo. Na terça-feira, o pastor Valdo me mandou uma mensagem dizendo assim, minha irmã, eu gostaria de saber se você gostaria de ministrar, né, nos auxiliar aí com o estudo do livro Para Além dos Limites. E adivinhe? Para falar de Maria, a mãe de Jesus. E eu estava pronto para dizer não. Estava pronto para dizer não posso, preciso estudar, né, estou ocupada. Como que eu ia fazer isso, né, irmãos? E contra o Espírito Santo, que já estava preparando aqui no banco o meu sim. Então eu gostaria de iniciar com esses 2 testemunhos para dizer o seguinte, não há limites para Deus falar conosco. Não houve limites para que Deus falasse com Maria. E esse mesmo Deus, que através de um anjo falou com Maria, falou comigo no banco, me trouxe toda essa história de 20 anos na mente, está aqui para falar com todos nós nesta manhã. Amém? Amém. Bom, o texto base dessa palavra, agora que eu vou começar, está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Vou esperar um pouquinho para os irmãos abrirem, porque não vai estar projetado, né? Lucas, capítulo 1, versículo 26, inicia. Vocês estão ouvindo bem, irmãos? Sim. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi,
cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, essa é a principal passagem a respeito de Maria dentro da Bíblia. O livro de Mateus também nos conta essa passagem, porém ele faz uma narrativa mais pela perspectiva de José do que pela perspectiva de Maria. E o estudo do livro, ele inicia com essa passagem e ele vai narrando as principais características de Maria. Maria era jovem, comum, uma camponesa, diz o livro, na qual o Senhor achou graça. O versículo 30 diz assim: achaste graça diante de Deus. Que tremenda essa palavra, né, irmãos? Nós poderíamos parar por aqui. O que seria necessário nós fazermos para que Deus achasse graça na nossa vida? E então, nem o livro, nem a Bíblia nos conta quantos anos tinha Maria, mas alguns estudiosos dizem que ela teria aproximadamente 16 anos e era virgem, diz o livro, e nós cremos dessa forma, através da palavra do Senhor, que Maria era virgem. Eu não sei se os senhores sabem, né, se a igreja tem conhecimento disso, mas muitos judeus e muitos ateus não creem no nosso Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas por conta desse fato. Porque eles não creem na virgindade de Maria. Um dia eu estava em Israel, Deus me deu a oportunidade de um dia estar lá, e o nosso guia lá é judeu, e ele nos levava nos lugares e contava as coisas que Jesus fez, os milagres, por onde Jesus passou. E um dia eu não aguentei, né? Ele contando tudo aquilo, eu olhei para ele e falei: Isaac, como que pode? Hoje eu estou deturando muita gente, né? Contei do professor Jonas, agora do Isaac, né? Olhei para ele e disse: Isaac, como que pode? Vocês não creem em Jesus. Você mesmo está me contando os milagres, as coisas que ele fez, os lugares que ele passou. Como que pode vocês não crerem? E ele me respondeu da seguinte forma, ele me disse assim: Andréia, você mora num prédio, né? Eu falei: moro. Se a sua vizinha de cima ou de baixo chegasse para você e falasse: estou grávida, e é do Espírito Santo, você ia acreditar? Seja sincera, você ia acreditar? Era assim que nós víamos Maria. Ela estava aqui entre nós, ela estava noiva, ela tinha um noivo, a palavra desposada que nós lemos significa noivo, e de repente ela apareceu no meio da sociedade, dizendo que ela estava grávida e que ela estava grávida do Espírito Santo. E o que eu vejo com isso, gente? Essa história de Isaac vem de encontro com o primeiro ensinamento do livro. Maria só tinha a perder aos olhos humanos.
Maria não tinha nada para ganhar não, meus irmãos. Aquele anjo aparece para ela, dizendo que ela já estava grávida. Não é que ela iria ficar grávida. O anjo veio e falou que ela já iria conceber um filho. Ela já estava grávida. Mas aquilo, naquele momento, não tinha ganho nenhum. Muito pelo contrário. Pensem nas dificuldades que Maria passou na sua sociedade da época. O quanto ela foi julgada pela sua família, pelos seus amigos. Imaginem os questionamentos de Maria. Será que isso é verdade? Será que realmente um anjo falou comigo? Será que eu não estou ficando louca? Agora imaginem se fosse comigo com vocês. Imaginem que eu chegasse aqui na igreja e falasse, pastor Paulo, o senhor tem uma coisa. Gostaria de conversar com o senhor, estou grávida. Mas não é do humano, é do Espírito Santo. Será que qualquer pessoa imediatamente acreditaria no que a Maria estava falando? Como que ela explicaria para as pessoas o que estava acontecendo? Mas o autor deixa claro que nada impediu Maria de cumprir o chamado e o propósito de Deus. Nenhuma dificuldade impediu Maria de cumprir o propósito de Deus. E Maria não passou só por essa dificuldade, irmãos. Maria passou por muitas outras dificuldades. Mas o autor afirma que a partir do chamado de Maria, quer ela tenha entendido ou não o chamado, a sua vida jamais seria a mesma. Maria foi totalmente retirada da sua zona de conforto. Estava indo tudo bem. Ela tinha um plano, ela estava noiva, ela ia se casar, ela era jovem. Imagine quantos planos tinha Maria. De repente os planos dela desabam. A vida dela se transforma. Porque nós fazemos muitos questionamentos, não é, irmãos? Quando nós somos retirados da nossa zona de conforto. Nós nos questionamos. Quando uma mudança inesperada nos confronta. Quando surge uma cirurgia inesperada que nós temos que fazer. Quando está indo tudo bem e de repente vem uma doença. De repente surge algo novo, um fato novo. Muitas vezes nós paramos no nosso caminhar. Agora imagine Maria. O que passou pela cabeça da Maria? Primeiro, ela seria mãe de uma criança que ela sequer poderia escolher o nome. O anjo já disse, você receberá um filho, o qual será chamado Jesus. Longe de casa, Maria teve que fugir no meio de muitas pessoas estranhas que ela nunca tinha visto. Que vida difícil teve Maria. De repente o nenê nasce e vem pastores, dizem que ouviram anjos cantando, trazem presentes e dizem que foram guiados por uma estrela. Que coisa louca isso! Eu queria que vocês imaginem todas essas situações junto comigo. Em meio a tudo isso, Zacarias falava, a sua mulher que era estéril concebeu um filho. Zacarias voltou a falar. Mais tarde, Maria tem seu filho, de repente ela perde a criança tinha 8 anos, a criança estava no templo ensinando os sábios, os sacerdotes. Pensem, gente, o natural, o humano não consegue explicar todas essas coisas, todos esses fatos. Mas lembrem-se que a palavra nos diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Lembrem-se das características de Maria, mulher simples, camponesa. Deus nos diz que Ele usa os fracos para confundir os fortes. É a palavra se cumprindo. E em todos esses momentos que nós vimos, as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus. E como que Maria agiu diante de tudo isso? Como que Maria se comportava diante de todas essas novidades? Diante de todos esses acontecimentos? E o livro nos fala, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 19, irmãos. Lucas 2, 19. Diz assim:
Porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E no decorrer do crescimento de Jesus, enquanto Jesus crescia, nós vemos em Lucas ainda, no capítulo 2, versículo 51, diz assim, Lucas 2, 51, diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Então a Bíblia deixa claro, em dois momentos, que Maria guardava todos esses acontecimentos e todas as promessas no seu coração. Sabe, irmãos, quando eu paro e imagino Maria, eu imagino ela uma mulher silenciosa. Primeiro que esse fato por si só ia diferenciar Maria das demais mulheres, né? Já ia tornar Maria diferenciada, não? E segundo, porque o autor deixa claro que Maria guardava tudo o que estava acontecendo, tudo o que ela via, cada sinal, cada promessa, ela guardava e refletia no seu coração. Como que um anjo ia falar com alguém que falasse mais que o anjo, né, irmãos? Como que o anjo ia falar com alguém que estivesse agitado? Como que o anjo ia falar com alguém que não parasse para ouvir a voz do anjo? Então o autor abre um tópico do livro chamado Tesouros e Enigmas, dizendo que o coração é vital para todas as pessoas. O coração é o centro da maioria das nossas decisões. É o lugar onde Deus trabalha com as pessoas. Deus, irmãos, Ele pode falar os nossos pensamentos, Deus pode falar os nossos sentimentos, mas a Bíblia fala muitas vezes que o que Deus realmente quer é o nosso coração. E é nesse nível que Maria meditava a respeito das coisas que estavam acontecendo com ela. Foi nesse nível que Maria trabalhou com essas questões. O autor diz que Maria trabalhou no seu coração de duas maneiras. Primeiro, ela entesourou todas essas situações. E segundo, ela refletia acerca dessas situações. A palavra grega para entesourar significa guardar como em uma prisão, ou guardar por um certo prazo. Maria entesourou as promessas do seu coração e ela ficou firme no propósito, o que corrobora com a minha tese de que Maria ficava em silêncio, guardava as promessas e aguardava, confiava nas promessas. O autor diz ainda que Maria refletia acerca dessas promessas, porque várias coisas estavam acontecendo na vida de Maria. Então o autor retoma, né? Ela estava noiva, prestes a se casar, mas antes disso aparece um anjo para ela dizendo que ela estava grávida e daria à luz a um menino. E o anjo disse que o seu filho seria chamado Filho do Altíssimo. Quando esse menino nasce, os pastores vêm a ela e dizem que o filho dela seria o Messias. Quando ela perde o menino no templo, vêm os sacerdotes e dizem para Maria que o seu filho era o Salvador. Qualquer pessoa, irmãos, no lugar de Maria, ficaria pasma e ficaria refletindo sobre tudo isso. Mas ao invés da Maria sair por aí se vangloriando, né? Dizendo, olha, eu sou a mãe do Salvador, do Messias, Maria permaneceu silenciosa, refletindo em tudo isso no seu coração. No casamento em Caná, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, Maria, naquela situação, ela demonstra sua preocupação com todas as pessoas,
mas principalmente ela diz para as pessoas: façam tudo o que Ele pedir. Naquele momento, Maria reconhece que a fonte de solução para todos os problemas era Jesus. E continua sendo Jesus. Amém, igreja? Jesus continua sendo a fonte e a solução para todos os problemas. Só que aí o autor vem e abre mais um tópico, chamado Ocupados e Cansados. E o autor faz uma comparação dizendo como a atitude de Maria é incompatível com os dias atuais. Porque Maria, ela simplesmente obedeceu a voz do anjo e ela não questionou. E nós, irmãos, será que nós obedecemos sem questionar? Ou será que nós queremos uma resposta exata para todos os acontecimentos da vida? Uma receita de bolo para nós solucionarmos os nossos problemas? E hoje em dia, né, nós temos todas as respostas na palma da nossa mão. Basta dar um Google, né? Nós não precisamos de advogados. Às vezes uma pessoa vai fazer uma consulta conosco, ela diz assim: porque eu já vi na internet. Eu penso: por que a pessoa veio aqui então, né? Se ela já viu na internet, ela não quer saber o que eu tenho para dizer. Ela quer que eu confirme a informação que ela procurou sozinha. Então, as pessoas, elas querem uma resposta exata. Elas não precisam de médicos, elas não precisam de arquitetos, elas já pesquisam um projeto, elas já veem como que as coisas funcionam. Não é assim, irmãos? Então, o autor questiona: será que existe espaço para o mistério no nosso mundo de hoje? O autor dá o exemplo de uma pessoa com câncer. Uma pessoa que fica doente e ela vai ao médico. Isso está no livro, tá, gente? Ela chega para o médico pode explicar o que está acontecendo. O médico pode puxar o seu hereditarismo, o seu histórico alimentar, o seu histórico familiar. Ele pode dizer: olha, isso vem de família, olha a sua má alimentação, olha a sua falta de exercício físico. Mas a pessoa não quer saber isso. Qual é a resposta que a pessoa quer? Se ela vai ficar curada. Você pega uma pessoa que infelizmente acabou perdendo um ente querido. Qual é a pergunta que essa pessoa faz? Mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós não temos todas as respostas. Nós não temos uma ciência exata, uma receita de bolo para os mistérios da vida. Nós não temos. Tenho certeza que quantas vezes o pastor Val vai fazer um atendimento e ele não tem uma resposta. Porque nós não temos as respostas. Mas a pergunta que o autor faz é: será que nós precisamos de todas as respostas? Será que nós precisamos dessa receita de bolo aqui e agora, a todo momento? E o próprio autor responde: claro que não. Será que nós não podemos fazer como Maria e confiarmos no Senhor? Aguardarmos nas promessas do Senhor? E aí o autor cita, irmãos, Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É nesse nível que Maria confiou no Senhor, sabendo que as promessas que o anjo trouxe
entrou no propósito. Depois, ela deve ter questionado sim a Deus, mas ela questionou aonde? No seu coração. Maria fez os seus questionamentos no seu coração. A Bíblia não fala como, mas eu imagino que na oração. Ela deve ter questionado no seu coração. E terceiro, diante de todos, Maria se calou. Ah, irmãos, se vocês soubessem como eu tenho pedido para Deus para falar menos, até em oração, para ver se eu consigo ouvir a voz de Deus em algum momento. Mas a verdade é que Deus nos retira da nossa zona de conforto, assim como Ele fez com Maria. Porque as nossas orações são mais poderosas quando nós nos sentimos incapazes. A nossa autossuficiência, a nossa pesquisa, o nosso conhecimento, ela sempre nos distancia de Deus. E quando nós somos autossuficientes, irmãos, nós muitas vezes nos sentimos ocupados e cansados. E aí o autor abre mais um tópico chamado o seguinte: a oração e a contemplação não são uma prática natural. Nós orarmos e nós contemplarmos a Deus não é algo natural, porque nós sempre estamos ocupados demais para orar. Nós sempre estamos ocupados demais para meditar na palavra. Nós vivemos um tempo, irmãos, que nós não temos tempo para estarmos na presença do Senhor. A sociedade exige demais de nós. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa. A tecnologia, ela nos proveu muitas coisas boas, mas ela também nos distanciou de Deus. Nós sempre estamos ocupados, nós conseguimos trabalhar no sinaleiro, não é verdade? Na fila, nos mais diversos lugares, a gente sempre está ali, trabalhando, e no momento que nós não estamos trabalhando, nós estamos cansados. E quando nós não estamos cansados, nós estamos sonolentos, ou nós estamos entediados. Às vezes, irmãos, o autor falou isso, eu achei que ele estava falando de mim. Eu sei, ele está escrevendo sobre mim, só pode. O autor disse o seguinte, que às vezes nós nos sentimos culpados por não estarmos fazendo nada. Quantas vezes, irmãos, eu tive vontade de chorar quando eu vi isso. Você está escrevendo sobre mim. Quantas vezes eu sentei para descansar e no mesmo segundo eu dei um pulo e pensei que descansar nada, eu preciso terminar o que eu estou fazendo. Então nós nos sentimos culpados às vezes por não estarmos fazendo nada. Nós vemos isso nos nossos filhos. Eu me lembro, isso está escrito no livro. Ele diz o seguinte, né, que as crianças hoje em dia, elas nos dizem que elas estão entediadas. E eu me lembro a primeira vez que a Júlia olhou para mim com 6 anos e me disse: mãe, eu estou entediada. Eu pensei, gente, com 6 anos eu não sabia o que significava entediado. E ela me disse: mãe, estou entediada. Mas essa frase, ela me disse essa frase. Eu pensei, esse autor conhece a minha casa, não é possível, ele já esteve aqui. Ele me conhece, já conversou com a minha filha. Não é possível uma coisa dessa. E aí, irmãos, nós sempre estamos ocupados. Se nós não estamos ocupados, nós estamos cansados. Chega a noite, nós estamos exaustos. E o autor adverte o seguinte: verifique você mesmo, o autor fala. A próxima vez que você estiver num grupo de pessoas e alguém falar assim: vamos orar, ore em volta antes de fechar os olhos. Você vai ver uma ou mais pessoas bocejando. Eu testei no último culto. O pastor Valdo disse: vamos orar. Eu não testei nos outros, eu levantei bocejando. E o autor explica esse fenômeno do bocejo na oração, citando um psiquiatra chamado Gerald May. Gerald May trabalha com dependentes químicos. E ele explica esse fenômeno dizendo que nós somos dependentes do estresse. O nosso corpo,
ele está tão acostumado a estar estressado, que quando nós paramos para refletir ou orar, o nosso corpo se assusta. É como se algo estivesse errado. E o autor segue através desse psiquiatra, dando diversas explicações do porquê a oração não é algo natural. Porque nós não nos sentimos dispostos para orar. Né? A gente não pensa assim, eu vou lá orar. Né? E ele diz o seguinte: nós não oramos porque nós preferimos evitar o sentimento de entregar o nosso autodomínio. Nós não oramos porque nós preferimos evitar saber o que Deus pode estar pedindo para nós. Olha o que ele pediu para Maria, né? Nós não oramos porque nós preferimos evitar o nosso sentimento de autoconhecimento. Nós não oramos porque nós preferimos evitar o silêncio. Mas principalmente o autor diz: nós não oramos porque nós preferimos evitar a sensação de estarmos tranquilos. Diante disso, o autor finaliza esse tópico dizendo que ele aprendeu a enganar o próprio corpo dele e que ele ora melhor quando ele está engajado numa atividade física. Ele ora melhor quando ele está fazendo exercício, quando ele está lavando o prato, quando ele está correndo na rua, quando ele está dirigindo. E ele faz isso para enganar o próprio corpo. E então o autor abre mais um tópico, chamado depósito e santuário. Lá em Lucas, irmãos, voltem por favor em Lucas. Esse estudo é longo, né, bastante? Lucas, mas eu não estou fora do tempo, né? Não. Lucas, capítulo 2. Lucas 2. 34 e 35. Diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado também para a ruína, como para levantamento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, esse foi um dos mistérios que deve ter confundido ainda mais Maria. A profecia do velho Simeão a respeito do menino Jesus. E ele diz que o menino seria alvo de contradições. Ele menciona as contradições. E o autor vai trazendo as contradições. Primeiro, a honra de Maria de ter sido escolhida para gerar o Messias certamente esteve misturada à contradição de carregar um estigma de ter tido uma criança que toda a sociedade considerava ilegítima. Depois a honra de ter criado um menino tão inteligente que há 8 anos ensinava os sacerdotes deve ter sido misturada à contradição de ver que ele era rejeitado por Deus, pois a sua sociedade não acreditava que ele era o Messias. E por último, ela só entenderia essa profecia do velho Simeão dizendo que algo ia traspassar a sua alma no momento da cruz. Pensem a contradição de ter sido mãe do Messias e depois vê-lo sendo crucificado, açoitado, rejeitado, cuspido, amordaçado como Jesus foi. Então, irmãos, a vida de Maria, ela foi marcada por muitas contradições e muitas incertezas. Mas as nossas vidas também é uma mistura de contradição, sim ou não? De alegria e de dor, de esperança e incerteza. Vamos ver alguns exemplos? Quando nós ficamos grávidos, nós ficamos muito felizes de ter um filho.
Mas quando nós ficamos grávidos, né? Nós pais, homens e mulheres, nós temos medo de como que nós vamos educar essa criança. Como que nós vamos sustentar essa criança num mundo tão difícil? Num mundo que nem nós muitas vezes sabemos como agir, como que nós vamos passar valores para os nossos filhos? Quando nós recebemos a oferta de um emprego novo, nós ficamos felizes, mas nós nos sentimos inseguros, porque todo novo gera em nós insegurança. Então o autor cita, irmãos, João, um pouquinho para frente. João, capítulo 19. Estou terminando, tá, irmão? João 19. Versículo 25 e 27. Diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o teu filho. Esse momento demonstra o cuidado de Jesus nos seus últimos minutos ali, naquele momento, com a sua mãe. E então ele tenta dar um consolo para Maria. Ela diz: olha, está aí o discípulo amado. É como se ele dissesse para ela: siga, né? As coisas vão continuar. Isso demonstra o que para nós, irmãos? Que Jesus, ele não fica insensível aos acontecimentos. Embora ele soubesse que tudo aquilo ali era plano do Pai, que a profecia e a promessa estavam se cumprindo no momento da crucificação, ele sabia que Maria estava sofrendo mais do que qualquer outra pessoa que estivesse ali. Então ele demonstra o cuidado dele com a sua mãe. E nós, irmãos, será que às vezes nós achamos que Jesus está indiferente? Que Jesus não vê o nosso sofrimento? Não sabe o que nós estamos passando? As nossas dificuldades? Será que em algum momento da nossa vida nós somos retirados da nossa zona de conforto, assim como aconteceu com Maria? E eu volto a citar Lucas, a primeira palavra que nós lemos no texto base desse estudo, né, para além dos limites, sobre a vida de Maria. Em Lucas 1,38, Maria responde ao anjo: que aconteça comigo conforme a tua palavra. A resposta de Maria ao anjo, que aconteça comigo conforme a tua palavra, revela a humildade e a submissão que Maria teve à vontade de Deus. Maria ouviu e obedeceu a Deus, e ela guardou todos os seus medos e todas as suas incertezas no seu coração. Irmãos, eu não sei o que vocês têm passado. Eu já estou decorando cada rostinho de vocês, né? Eu já chego aqui cumprimentando todo mundo, muito feliz. Mas a vida de vocês eu não conheço. Eu não sei qual momento difícil fez com que vocês pensassem que Jesus poderia estar indiferente. Mas eu creio nas palavras do profeta Isaías, que o autor cita, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E que os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Então eu gostaria de encerrar esse estudo dizendo para que nós todos juntos, porque eu também tenho muitos problemas, eu também tenho muitas incertezas no meu coração, mas que nós pudéssemos confiar nas palavras que o anjo disse para Maria, no capítulo 1, versículo 37, do primeiro texto, capítulo 1 de Lucas, versículo 37, o anjo diz assim para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e estou aberta se alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, quiser contribuir com a palavra.
É um texto difícil, a vez passada eu tive que fazer de 4 páginas, um estudo grande. Dessa vez eu tive que resumir o estudo, porque o estudo realmente era um estudo que trazia muitas informações. Então, nós temos muito a aprender com Maria, né, irmãos? A confiarmos em Deus, como é difícil, né? Pastor Val, hoje a gente não precisa nem perguntar na internet se alguém tem alguma dúvida, não está sendo transmitido. Hoje foi na Igreja Batista em Coimbra. É verdade. Nós vamos transmitido lá também, mas vai ficar com certeza as palavras de Maria, né, no nosso coração. Verdade. Estamos trabalhando. Obrigado, meu irmão, foi uma bênção. Obrigado. Não sei você, mas eu falo muito no meu coração. E posso fazer uma observação? Eu pensei em uma outra Maria. Me veio à memória outra Maria. Uma Maria que, em dado momento, juntamente com a sua irmã Marta, recebendo Jesus na sua casa. E Jesus olha para Marta e fala: Marta, você está preocupada, ansiosa, com tantas coisas, mas só uma é necessária. Maria, olha que interessante, essa Maria também entendeu. Ela escolheu a boa parte, a melhor parte. E isso não será tirado. Quantas vezes na vida, né, meu irmão? A professora ensinando e eu pensando: meu Deus, estou ocupado demais. Eu sou pastor, estou ocupado demais. Eu não tenho nem para orar. É muito difícil. Aí o fardo fica pesado. O jugo não é. Eu queria convidar você agora a orar, a falar com Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos entregar todo o fardo, todo o peso. Talvez até esse medo de descansar que nós temos. Eu não posso descansar, não posso parar. Misericórdia. Não seja, Marta tinha suas qualidades, mas nesse sentido, seja como Maria, ou como a Maria que nós vamos nessa manhã. Vamos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e com certeza, o mais ele fará. E lembrar que ele não nos dá respostas, mas sempre ele nos dá promessas. E não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Senhor, obrigado por essa manhã, Pai amado. Obrigado, Pai querido, mais uma vez, pela Andréia, tua filha. Foi usada, Pai amado, pelo teu Espírito que é santo para falar nos nossos corações. Agradecemos, ó Pai, também, meu querido, pela vida do autor desse livro, que o Senhor também conduziu, mas principalmente pela tua palavra, principalmente, Pai amado, pelos teus filhos e filhas que o Senhor separou da história, como Maria, Pai amado, para nos lembrar da importância de buscar o Senhor, de confiar no Senhor, Pai amado, e de aguardar no Senhor. Pedimos perdão, porque muitas vezes queremos a resposta para agora, ou queremos ser a resposta das nossas respostas. Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Pai amado, a descansar na tua presença e saber, Pai querido, que há um plano muito maior que o nosso. Há um caminho muito melhor que o nosso na tua presença. Toma as nossas vidas, cuida das nossas casas, mas acima de tudo, Pai amado, glorifica o teu nome em nossas vidas. E que possamos, como Maria, aceitar o Senhor nas nossas vidas. Por favor, Pai amado, abençoa, cuida, protege e nos leva agora, Pai querido, em paz aos nossos lares. Que seja um dia de descanso, Pai amado, na tua presença, juntamente em família. E à noite, se assim o Senhor permitir, Pai amado, que a eletricidade possa voltar também. Que possamos cultuar o Senhor com todo o nosso coração e por louvor da tua glória. Nós clamamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor eterno, infindável de Deus, nosso Pai, e que o poder, a capacitação, também o conforto do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, assim como esteve com Maria, até a volta de Jesus. Amém. E amém. Então dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, diga assim: descansa do Senhor, né? Confia nele.